pouquinho sobre esse assunto tão importante, né, Eudo? Bom dia para você. Bom dia, Letícia. Parabéns pela fantasia. Obrigada. O cenário tá lindo, muito bacana. Tá é um bem prazer no clima, estar né, aqui. do Halloween? Sim, muito, muito mesmo. Vamos falar também, Eudo, sobre essa tradição, né? Como a gente falou no início, é uma tradição americana, mas que no Brasil faz muito sucesso. A gente vê muitas festas de Halloween, as pessoas usando fantasias temáticas, assim como a que eu estou usando e outras também. Tem gente que coloca caveira, né, ou a própria abóbora, por exemplo. Mas por que essa tradição faz tanto sucesso aqui no nosso país? Bom, Letícia, é assim, o Brasil ele é multicultural, né? Então nós tivemos aí uma influência muito grande de diversas culturas, de diversos países, e o Brasil ele sempre abraça muito bem todo esse tipo de cultura, né? Então o Halloween também não é diferente disso. Algumas tradições que já vêm aí desde a nossa religiosidade, como a questão do fogo, o próprio Halloween que tem uma origem exatamente numa festa em celebração aos nossos mortos, né? As pessoas que já se foram. E aí nessa recepção o Brasil ele começa a dar a sua cara, começa a dar o seu toque à festa de Halloween, e isso também vem muito com a globalização, com a questão da cultura americana, dos países britânicos, de língua inglesa. E aí o Brasil, nesse processo de globalização, das pessoas terem que aprender o inglês e de participar desse processo de globalização, o Halloween começa a chegar aqui no Brasil. Mas ao chegar no Brasil, o brasileiro vai dando esse toque, vai dando esse swing que a gente tem, para que a festa também tenha a nossa cara, né? E qual a diferença da festa do Halloween daqui do Brasil, por exemplo, com uma festa americana? Vê, Letícia, assim, toda e qualquer cultura, nós costumamos ver da seguinte forma: quando a gente é tocado por alguma cultura, a gente nunca fica da mesma forma. E a cultura também, quando é tocada pela nossa vivência, pelo nosso cotidiano, ela também acaba se transformando. Então, quando o Halloween acaba chegando no Brasil, a gente começa a absorver algumas questões da nossa cultura popular, como, por exemplo, a abóbora, que é um dos símbolos do Halloween, não deixa de ser da nossa tradição do Nordeste também o nosso girimum, né? Sim. A questão também dos personagens do Halloween. Então, tem os monstros, que são personagens do Halloween, os zumbis, que são personagens da cultura americana, mas a gente consegue traduzir isso aqui para o Brasil com o nosso Saci Pererê, com a nossa Iara, com as nossas bruxas, que o nosso Halloween aqui é chamado de Dia das Bruxas, né? Com todo esse toque da nossa brasilidade, onde a gente vai adaptando e onde a gente vai trazendo esse nosso toque. E a questão das fantasias, ela acaba também sendo uma forma da gente reconfigurar e da gente fazer uma releitura dessa cultura, porque não é só mais a questão do monstro, não é só mais a questão do zumbi, é a questão das nossas fantasias a partir dos nossos santos, a questão dos doces também, que liga muito à nossa cultura de São Cosme e São Damião também, a questão dos doces com as crianças. Então tudo isso são releituras que a cultura brasileira vai fazendo dessa festa do Halloween, que vem dessa cultura britânica, que vem dessa questão dos países de língua inglesa, mas que o nosso toque brasileiro faz toda a diferença quando nós estamos fazendo as nossas festas. E o interessante quando você fala é que você enfatiza bem a questão da cultura, né? Tem algumas pessoas que não gostam, né, do Halloween, acham que é questão dos mortos ou algo do mal. Mas eu queria que você enfatizasse bem o que é o Halloween, até para desmistificar o preconceito que muitas pessoas têm sobre esse tema. Importante isso, Letícia, para a população entender. Na verdade, a festa de Halloween, ela é uma festa que já faz parte do nosso calendário, do calendário religioso, do calendário cristão, inclusive como uma celebração aos mortos, como nós já temos o Dia de Finados. E, na verdade, assim, a data do Halloween nem era 31 de outubro, ela era 1º de novembro, mas como na nossa tradição cristã, o dia dedicado ao Dia dos Mortos, que é o Dia de Finados, é o dia 2, e na tradição cristã, no dia 1, nós temos a comemoração do Dia de Todos os Santos. Então, nessa reconfiguração e nessa absorção do Halloween para a nossa cultura aqui do Brasil também, ela passa a ser uma tradição do dia 31 de outubro, e o próprio nome Halloween quer dizer isso, um dia antes, né, que é um dia antes em relação ao Dia de Todos os Santos, que é comemorado amanhã. Então, o Halloween, na verdade, como uma celebração celta que foi absorvida pela cultura cristã, ela é nada mais do que uma homenagem aos mortos, aqueles que já fizeram uma passagem, uma celebração a partir do fogo, como uma lembrança àquelas pessoas que já se foram. Uhum. E qual, Eudo, a semelhança e o distanciamento, por exemplo, da cultura, mas em ambos os países?
Quando a gente fala de distanciamento, a gente fala um pouco dos personagens que estão ao redor da festa, né? Sim. Então, quando a gente fala do zumbi, quando a gente fala dos monstros, quando a gente fala de uma tradição mais americanizada, mais britânica, a gente vai para os personagens do cinema americano, né? Então, esse é um pouco do distanciamento que a gente tem, onde a gente começa a absorver, como eu falei um pouco antes, a gente começa a absorver os nossos personagens, como o Saci Pererê, como a Iara, como São Cosme e Damião, para essa nossa festa. E as aproximações são essas, é uma celebração aquelas pessoas que já se foram, é uma celebração que, de todo modo, é uma celebração do fogo. Então, nós temos muito uma celebração ao redor da fogueira, o nosso São João é muito disso. Sim. Nas celebrações, a questão das trocas de estações. Então, querendo ou não, o Halloween ele também é um marco da troca do final do verão, então uma troca de estação, então a gente também tem muito isso. E é uma festa de comidas, uma festa de fartura. E no Brasil a gente tem muito disso, a nossa cultura é uma cultura de ter uma festa de comemoração, da fartura, da mesa cheia. Então essas são todas as aproximações que a gente encontra, muito maiores do que os distanciamentos que a gente tem da cultura mais britânica e mais americanizada da festa de Halloween. Olha só, e como é importante, né, a gente saber esse lado cultural e ver que há uma história por trás, né? Não é só uma decoração, uma fantasia, uma maquiagem, mas que há um enredo importante de ser conhecido, até para desmistificar o preconceito ou ideias contrárias em torno da cultura. Agora, Eudo, mitos e verdades, se a gente puder listar aí 3 mitos e 3 verdades sobre o Halloween. 3 mitos e 3 verdades, que o Halloween é uma festa, talvez uma festa ruim, uma festa satânica, e a gente sabe que não é uma festa verdade, ela é uma festa, na verdade, absorvida pela cultura cristã, uma festa a partir do fogo e de uma homenagem aos mortos, mesmo que separado do dia de finados, né? Acho que esses seriam os grandes mitos que a gente tem aí, que as bruxas, né, como figuras ruins, então isso também parte de um preconceito, isso é um grande mito, e na verdade a gente sabe que as bruxas foram grandes mulheres, e aí vem a parte da verdade a partir do mito, que as bruxas foram as grandes mulheres que tiveram coragem, principalmente na Idade Média, de contestar o poder que estava ali estabelecido e mostrar como as mulheres tinham força e conseguiam construir a nossa sociedade como ela é hoje. Então, acho que, Letícia, basicamente, assim, esses são, não 3, mas 2 grandes mitos e que a gente pode trazer as verdades sobre a nossa festa, né? Com certeza, para desmistificar aí todo esse conceito que há em cima do Halloween, né? Isso. Agora, uma pergunta até para você que está em casa acompanhando a nossa programação, eu quero saber, tá? E aí? Você vai comemorar o Halloween? Já comemorou ou não? Já escolheu a tua fantasia? Vai fazer alguma atividade em casa? Aproveita e interage com a gente no nosso Instagram, @CorreioTV, que daqui a pouquinho eu vou estar lendo seu comentário, tá? Agora, eu quero agradecer a tua participação aqui com a gente. Muito obrigada por ter trazido tanto conhecimento no nosso programa, tá? A gente que agradece, Letícia, poder esclarecer, poder conversar, e como você falou, a cultura é muito importante para que a gente entenda os nossos signos, os nossos símbolos e possa valorizar toda essa riqueza que nós temos aqui do nosso povo. Tá aí, obrigada mais uma vez. Olha só, pessoal.